Então vamos voltar aqui. Nessa leitura agora, vocês vão observar o seguinte, ó, passo a passo da leitura de um texto, mas essa é a segunda leitura. Aí com ele vocês vão fazer o fluxograma textual. O que seria o fluxograma? É colocar, condensar as informações em tópicos, né, para ficar mais fácil de você ler o seu texto. Por exemplo, ó, colocar um texto aqui para vocês, texto 1. Primeiro, leia o texto, né, com aquela leitura rápida para você entender e responder qual é o objetivo do texto. O Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos Proágua Nacional é um programa do governo brasileiro financiado pelo Banco Mundial por meio do Acordo de Empréstimo 7420-BR. O programa originou-se da extintosa experiência do Proágua semiárida e mantém sua missão estruturante com ênfase no fortalecimento institucional de todos os atores envolvidos com a gestão dos recursos hídricos no Brasil e na implementação de infraestruturas hídricas viáveis do ponto de vista técnico, financeiro, econômico, ambiental e social, promovendo assim o uso racional dos recursos hídricos. Por exemplo, uma leitura bem rápida, assim só porque você já conhece, eu já ensinei vocês a ler. Então essa é a primeira leitura, reconhecer o campo. Esse texto é informativo, né? Ele fala sobre a questão do Proágua. Agora, vem a pergunta, assinale a alternativa correta em relação ao texto. Então, para você responder à questão, eu coloquei uns pontos aqui. Antes, avalie o comando da questão. Ele trata de compreensão ou de interpretação? Então, como vocês já sabem o que é isso, eu posso chegar aqui e já colocar essa questão. Compreensão, assinale a alternativa correta em relação ao texto. Quando eu falo em relação ao texto, significa dizer que eu vou ficar muito feliz se você me responder que o comando trata de compreensão, porque é uma informação que tem de estar no texto. Mas para você responder, você vai primeiro fazer o que eu falei. Para responder as questões, faça primeiro a leitura diagnóstica, ou seja, para responder qual o objetivo desse texto. Informar o leitor sobre um assunto. Qual é o assunto? Falar sobre Proágua Nacional, não é isso? Depois que você observar, você vai fazer o que eu vou mostrar para vocês, né? Segundo, faça um fluxograma que irá permitir avaliar o que está escrito no texto. É resumir, é condensar, né? Então, assim, por exemplo, vamos voltar lá. O Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos Proágua Nacional é um programa do governo brasileiro financiado pelo Banco Mundial. Então, aqui eu já tenho informação boa para colocar no meu fluxograma, ó. Então, qual que é a ideia central? Proágua Nacional. Então, é ele que vai começar meu texto. Então, eu colocaria Proágua, vou mostrar aqui, vou até tirar aqui para vocês. Ó. Então, a gente colocaria aqui a seguinte informação. Proágua Nacional. Ele é a informação. Vamos voltar aqui. Proágua Nacional é um programa do governo brasileiro financiado pelo Banco Mundial. Então, beleza. Vou voltar e vou dizer que ele é financiado pelo Banco Mundial. Aí você vai colocando as suas setinhas, do jeito que você quiser. Financiado pelo Banco Mundial. Vê se é alguma coisa, Proágua, do governo federal, então é só voltar aqui, Proágua, é um programa, não é isso? Programa, de quem que ele é? Do governo federal, e financiado pelo Banco Mundial. Beleza, até aí o programa originou-se da exitosa, né, êxito, então é bom, não é isso? Da exitosa experiência do Proágua semiárido. Então, voltando aqui, para a gente avaliar aqui, então, ó, esse Proágua Nacional, origem dele. Lembram lá? Proágua semiárido, né? Só para você voltar aqui, ele fala que ele originou do Proágua semiárido, né? Então, olha aqui. O programa, qual o programa? Proágua Nacional. Originou-se da exitosa experiência do Proágua semiárido e mantém sua missão estruturante. Então, quem mantém? O Proágua Nacional. Então, eu posso dizer que
mantém sua missão em relação ao início, né? Então, ele mantém a sua missão. E aí você vai colocando, vai formando o seu texto, vai colocando as setas para quais são as ideias-chave do texto. E aí continua, ele mantém sua missão, que é estruturante, com ênfase no desenvolvimento, no fortalecimento institucional. E você vai ter de colocar todos esses pontos, né? Porque eu já montei esse esquema aqui para vocês, eu estou mostrando uma ideia central. Aí, o que seria o fluxograma? É isso aqui, ó, você tentar condensar quais são as ideias para cada informação. E até agora, a ideia central do texto volta para a Proágua Nacional. Então, a palavra que mais se destaca nesse texto é Proágua Nacional. Essa é a ideia central desse texto. Falar do Proágua Nacional, certo? E aí, eu montei aqui para vocês o que vocês deveriam fazer, né? Você tem que fazer do jeito que você quiser. Você tem que achar a palavra que mais se repete nesse texto. Qual que é a estrutura? Qual é a informação? Quais são as informações secundárias? Quais são as informações principais? Então, para esse trecho, que ele é pequenininho, eu selecionei para vocês da seguinte forma. Ó. Qual seria a ideia dele? Proágua Nacional. O que acontece com Proágua Nacional? Financiado pelo Banco Mundial. Origem dele, Proágua Semiárido. E a missão dele é mantida, né? Que é estruturante. ênfase desse programa: fortalecimento institucional, implementação das infraestruturas hídricas, e a conclusão que nós chegamos na leitura do texto é que o uso nacional dos recursos, não é nacional, tá, pessoal? É racional. Racional. Depois vocês corrijam aí. Então, esse texto, ó, o Proágua Nacional, é um texto que foi financiado, é um programa que foi financiado pelo Banco Mundial, tem origem no Proágua Semiárido, tem sua missão, que é estruturante, mantida, e a ênfase dele é no fortalecimento e implementação das estruturas, das infraestruturas, e a conclusão desse programa é proporcionar o uso de recursos de forma racional. Pronto, aí você selecionou esse texto, tópicos. Isso que seria um fluxograma, selecionar as ideias importantes do texto. Agora você está pronto, né? Eu coloquei pronto. Agora, só comparar os itens e escolher a melhor resposta. A resposta que está claramente no seu fluxograma. Não, ele pediu para você marcar a alternativa correta. Qual seria a alternativa correta? Aí você compara em relação ao que está nesse esqueminha, em relação aos itens. Vamos ver? O Proágua Semiárido é um dos subprojetos do Proágua Nacional? Não, senhores. Olha aqui. O Proágua Nacional originou-se do Proágua Semiárido. Então, a questão diz que o Proágua Semiárido é um dos subprojetos, então é o inverso. É o Proágua Nacional que é do semiárido. Então, a questão está errada. Então, a melhor resposta não seria a letra A. O governo brasileiro vem se mostrando atuante na implementação de políticas públicas que promovem o desenvolvimento nacional? Essa questão ela é válida, só que a comando está no texto que o governo vem promovendo alguma coisa? Não, o texto não é, esse aqui não é a informação de inferir. Essa questão é a informação de afirmar. Está ou não no texto? Não está no texto. Mas eu poderia entender? Poderia, mas eu não quero comando de poderia entender. Eu quero comando de eu posso provar. Então, resposta não pode ser a letra C. Letra B. Vamos ver se seria a letra C. A ênfase no fortalecimento institucional de todos os atores envolvidos com a gestão de recursos é exclusiva do Proágua Semiárido? Não, porque está escrito lá que a função estruturante é mantida. Então, é dos dois. Esse nome exclusiva acabou gerando uma informação errada para o item. É dos dois, do Programa Nacional e do Semiárido. Então, a questão está errada. Vamos saber se pode ser a letra E. Tanto o Proágua Nacional como o Proágua Semiárido promovem o uso racional de recursos hídricos. Questão lá no finalzinho do texto tem assim, ó. Promovendo assim o uso racional de recursos hídricos. Está no texto, claramente no texto. Então, resposta da questão, letra D de dado. Entenderam? Então, isso que é você testar o seu texto por uma ideia central, que é o fluxograma, né? Que é resumir o seu texto em tópicos. E você vai conseguir fazer isso respondendo as informações do texto de acordo com o fluxograma. Então, vamos testar mais uma vez aqui.
Olha, já mostrei para vocês esse texto, eu já até li com vocês da Constituição Federal, e aí você vai fazer o fluxograma dele aqui comigo, né? Então, vamos começar a ler aqui. A Constituição Federal de 1988, olha, tem um espaço para vocês fazerem o fluxograma aí, ó. Tem o fluxograma. Então, vamos pegar aqui, qual que é a ideia central? Constituição Federal. O que que ela faz? Ela prevê. Ela prevê o quê? Assistência jurídica integral. Só voltando aqui, só para vocês observarem, ó. A Constituição prevê que assistência comprovar insuficiente recurso, assistência jurídica integral. Agora, ela prevê isso, essa assistência jurídica integral a quem? Ao cidadão. É qualquer cidadão? Não. É aquele que comprovar insuficiência de recursos. Pronto, essa seria a informação inicial. Vamos continuar aqui. Em outras palavras, o brasileiro ou o estrangeiro. Então, esse cidadão aqui pode ser brasileiro, ou pode ser estrangeiro, porque falou brasileiro ou estrangeiro, que comprovar insuficiente recurso terão acesso à informação. E aí eles falam que para ter isso, eles vão oferecer a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública seria uma ideia-chave aqui. Aí eu colocaria assistência jurídica integral, colocaria por meio da Defensoria Pública. Pronto, essa seria a ideia, então. Até agora, qual a ideia central desse texto? Assistência jurídica integral, certo? Voltando aqui ao texto, nós vamos continuar a nossa leitura. Podem ter acesso ao serviço pessoas com renda familiar inferior ao limite de isenção. Então, quem vai ter assistência? Pessoas com renda inferior ao imposto de renda. Pronto. No caso, se esse patamar for ultrapassado, não vejo nenhuma informação interessante aí. Continue. A assistência gratuita, ó. Essa assistência, então, continua sendo daqui, ó. Tá vendo a ideia central? Continua sendo assistência jurídica integral. Essa é a ideia-chave do texto. A assistência gratuita inclui orientação e defesa. Então, você coloca orientação, defesa. Aí você vai colocando aqui os tópicos, você vai colocando por tópicos aqui, do jeito que você quiser. Prevenção. Você vai criando no decorrer as suas estéticas aí, são pontinhos, são setas, chaves. Patrocínio. De causa esperante, desde juiz. Aí ele chega, o indivíduo conhece um pouco mais sobre seus direitos e deveres e tem acesso à justiça. Isso, com a assistência jurídica, a pessoa pode ter acesso à justiça. Pronto, olha. Agora olha aqui como que esse texto ficou. Esse é o seu fluxograma. Olha o que é a ideia totalizante desse texto. Constituição prevê assistência jurídica integral ao cidadão, que é o brasileiro ou estrangeiro, que comprovar insuficiência de recurso. Ele vai ter acesso à justiça por meio da Defensoria Pública. Essa assistência pode incluir orientação, defesa, prevenção, patrocínio a pessoas que possuem limite inferior à isenção do imposto de renda. Pronto, o tópico seria sintetizar o texto assim, ó, em tópicos, isso que seria um fluxograma. Pronto, agora você vai comparar o que você tem aqui com o que você vai avaliar, né? Então, esse é o seu fluxograma, entenderam? Então, tá o espaço direitinho, dá uma olhadinha na ideia central do texto, você tem de fazer do jeito que você consegue, né? Que seria uma análise que eu mostrei para vocês. Aí, agora, compare o que você resumiu com a questão. Considerando as ideias, julgue o item. O governo brasileiro oferece o mesmo tipo de assistência a brasileiros e estrangeiros que residem em território nacional e comprovem insuficiência de recursos? Falso, falso. Por que está falso? Porque essa questão é de compreensão, não está no texto. Quando ele fala o governo brasileiro oferece o mesmo tipo de assistência, primeiro, que não é qualquer assistência, é jurídica.
E também está dizendo aqui nesse fluxograma, se você voltar ao fluxograma, algum momento fala que o cidadão tem de morar em solo estrangeiro, brasileiro? Não, ele pode morar em qualquer lugar, desde que ele é brasileiro ou estrangeiro. O CESP, olha, a questão diz o seguinte, brasileiro ou estrangeiro, desde que ele comprove a insuficiência de recursos, ele vai ter acesso à justiça para dirimir seus conflitos. Então, não está dizendo que ele tem de morar em solo estrangeiro, ou em solo brasileiro, olha. Desde que resida em território nacional. Não está escrito isso aqui. Você pode ser brasileiro, morar no exterior e comprovar insuficiente recurso que você vai ter acesso à justiça, certo? Então, essa seria a melhor forma de você ler o texto. Mas você pode ler o texto também para você identificar dentro dele, a informação da seguinte forma. Pegar as palavras-chave, né? O fluxograma é apenas uma dica. Eu acho que o fluxograma condensa as ideias do texto, é a melhor forma de você interpretar um texto. E dentro disso, eu creio que você consegue testar seus conhecimentos, certo? Então, para você não errar, vamos fazer mais uma aqui, certo? Vou pegar esse texto aqui. No Brasil, duas grandes concepções de segurança pública opõem-se desde a reabertura democrática até o presente. Uma centrada na ideia de combate, outra na de prestação de serviço público. Olha, então vamos pegar aqui a ideia do fluxograma. No Brasil, o que acontece no Brasil? A gente até leu esse texto, né? No Brasil, acontece duas concepções de segurança pública. Então, acho que a ideia central vai ser essa aqui. Vamos ver se depois a gente tira o quadrinho. Ele fala uma, centrada na ideia de combate, e a outra na ideia de prestação. Ó, se você voltar lá, ó. Uma na ideia de combate, outra de prestação de serviço público. Então, prestação de serviço público. Então, essas aqui seriam as duas informações iniciais. Uma centrada no combate, outra na ideia de prestação. A primeira seria o combate. A primeira concebe a missão institucional das polícias em termos bélicos, atribuindo-lhes o papel de combater os criminosos. Então, essa aqui, combate os criminosos e os trata como inimigos internos. Olha. A política de segurança, então, formulada como estratégia, essa política aqui, então, agora é estabelecida como estratégia de guerra. E na guerra, medidas excepcionais se justificam. Então, nessa guerra, criam-se medidas excepcionais. Instaura-se adotando-se essa concepção. Qual concepção? Combate. Uma política de segurança, de emergência e direito penal. Política e direito penal do inimigo. Pronto. Aí vem a questão de ele colocar que esse modelo é reminiscente do regime militar e há décadas tem sido naturalizado, não obstante, então esse combate aqui vem do regime militar. Depois eu vou mostrar para vocês como é que ele ficou aqui, que eu estou fazendo em cima do texto. E aí depois você vai pegar e avaliar a informação do texto. E fere a Constituição, não obstante sua incompatibilidade com a ordem constitucional brasileira. Quem? Então, esse combate, ele fere a ordem constitucional. Pronto. Esse é o combate. Agora, vamos pegar a segunda. A segunda está centrada na ideia de que a segurança é um serviço público a ser prestado pelo Estado. Então, prestação de serviço pelo Estado e o destinatário é o cidadão. Pronto, então, prestação de serviço do Estado ao cidadão.
não há, nesse caso, mais inimigo. Então, não há mais inimigo combater. Que aqui, no combate, havia um inimigo, ó. O inimigo que era o criminoso. Mas o cidadão servir. A política democrática não discrimina, não faz distinções, trata, vai falando como é que ela faz isso. Vamos ver se a concepção democrática estimula a participação popular na gestão, incrementa, e vocês vão colocando essas pontes aí. O combate militar, então, substituído pela... Então, aqui agora, substitui a prevenção. Então, prevenção, integração, você vai abreviando essas palavras aí. Medidas e ênfase. Nem que? Na redução de... Beleza, aí você vai colocando na investigação criminal. Então, prestação de serviço ao cidadão com função de prevenção, de integração e criar medidas. A decisão de usar a força, isso aqui. Então, nessa prestação, a força, o que tem a força aqui? Vamos ver. O que acontece com a força? A decisão de usar a força passa por considerar não apenas vai dar a ideia de mais. Os objetivos específicos, dão objetivos específicos, mas também, fundamentalmente, a segurança e bem-estar. Então, não só a decisão de usar a força, que na primeira usava realmente a força ali, ó, no combate, aqui agora tem outros objetivos. Então, olha como ficou. Olha como é que vocês têm a relação aqui agora, olha. No Brasil, duas concepções de segurança pública se opõem, uma e outra. Uma no combate, outra na prestação de serviço público. Combate vem do regime militar, fere a ordem constitucional, o combate, porque trata os criminosos como inimigos. E isso é uma estratégia de guerra, que criam-se medidas excepcionais, e essas medidas criam a política e o direito penal do inimigo. Prestação de serviço, o Estado é o condutor, o cidadão é o receptor. Eles usam a força, mas com outros objetivos, com objetivos específicos, mas para centrar no bem-estar da população e na segurança. Essa seria a totalização do trecho. Pronto, agora você compara esse fluxograma com as questões e vai lá e acerta. Então vamos ver? Qual que é o objetivo desse texto a gente já sabe, esse aqui é o fluxograma dele. Agora a gente vai pegar a primeira questão. Eu não vou apagar, mas se tem um material para você ler, tá assim, infere-se das informações do segundo parágrafo. O segundo parágrafo eu falo que fala do combate. Que ao tratarem os criminosos como inimigos internos, as instituições responsáveis pela segurança pública correm o risco de violar regras do Estado Democrático de Direito? Sim. Que infere-se, primeira coisa, você teria que saber que isso aí é o campo da interpretação, não é o campo da compreensão. Infere-se das informações significa dizer que aqui, olha, está dizendo que quando elas tratam os inimigos como inimigos internos, elas, não obstante sua incompatibilidade. Então, não está escrito, mas eu posso entender. Então, questão número 1, correta. Número 2, depreende-se, primeira coisa, este comando é de interpretação ou de compreensão? Esse comando é de interpretação. Então, não está no texto, mas eu posso entender. Depreende-se do texto que a ordem constitucional brasileira é incompatível com as medidas excepcionais adotadas nas guerras? Não, porque o que é incompatível é a Constituição? Não, são as medidas, o combate. Olha a ordem, inverteu. Não é a Constituição que é incompatível, são as medidas que são incompatíveis. Então está errado, tá? Questão 2. 3. De acordo com o texto. Primeiro, este comando é de interpretação ou de compreensão? Este comando é de compreensão, porque de acordo com o texto, tem de estar no texto. Adotando-se a concepção de segurança como prestação de serviço público, a decisão de usar a força policial deixa de ser baseada apenas na consecução. Olha aqui. Deixa de ser baseada apenas, porque ela tem um maisinho aqui, ó. Objetivos e isso. Então, ela deixa de ser apenas uma coisa. Ela é baseada em objetivo específico, mais outros objetivos. Então, essa questão de número 3 está correta. Entenderam direitinho? Então, para a gente encerrar essa primeira parte das nossas aulas, a gente vai passar por essa informação
né, de saber o que é interpretar, compreender o texto. Então, você tem de saber ler o texto na primeira leitura para identificar o tipo de texto, a segunda leitura para fazer um fluxograma, né, você pode fazê-lo da sua maneira, do jeito que você bem entender, desde que você consiga chegar àquela informação. Saber os comandos de interpretação e de compreensão e, consequentemente, acertar o item, certo? Então, eu vou parar aqui, né? Quando eu voltar, a gente vai aprender outros tipos de questões, como os processos de coesão do texto. Tudo bem? Então, até daqui a pouco.